Amigos do esporte, boa noite. Quem vos fala é Silvano Melo, seu comentarista esportivo e analista de futebol. Dando início às análises top 5, isso mesmo, top 5, 5 jogos pré-analisados, porém eu irei filtrar 3 times com grande probabilidade dentro desses 5 jogos e aí formatar a famosa tripa do dia. E por falar em tripa do dia, até algumas horas atrás eu estava assistindo o jogo do Peñarol, estava vencendo o Boston River pela Copa do Uruguai, 2-0, e caso tenha se confirmado a vitória do Peñarol, a gente bateu a tripla do dia, onde eu formatei com Roma, Manchester City e completando com o Peñarol. Então, caso tenha se confirmado a vitória do Peñarol, greens para a nossa tripla do dia, que é o objetivo principal. Além da tripla do dia, bati outras entradas aí promissoras, assim também como placares exatos. A gente sabe que o Reds acontece, mas o objetivo principal, a princípio, foi conquistado. Tudo indica que é o greens em cima da tripla do dia. Mas vamos para o que interessa. Jogos de Copa predominando nessa próxima terça-feira, dia 6 de fevereiro. E vamos começar logo pela Copa da Alemanha, quartas de final. A bola rola às 4h45 da tarde. Leverkusen, líder isolado da competição, ou seja, do campeonato alemão, enfrentando o terceiro colocado, que é o Stuttgart, com 40 pontos. Mas aqui é Copa, não tem nada a ver com campeonato nacional. Aqui a pegada é diferente, as equipes costumam, na maioria das vezes, se comportar de uma maneira totalmente à parte. Leverkusen, 33 jogos de invencibilidade até aqui, 29 vitórias e 4 empates. Nos últimos 6 jogos em especial marcou 14 gols, sofreu 3, média positiva aí de 2,5 gols por partida, um ataque muito over e uma defesa muito sólida. Já pelo lado do Stuttgart, a equipe perdeu 3 dos últimos 7 jogos. Em compensação, vem de 2 grandes vitórias, 3-1 para cima do Freiburg fora de casa e 5-2 dentro do seu domínio para cima do Leipzig. Então, essas 2 vitórias dão uma moral para a equipe do Stuttgart, que é um eterno freguês do Leverkusen, a verdade é essa, mas aqui é jogo de Copa e o rendimento, o aproveitamento da equipe na competição e na temporada também é interessante e merece respeito. Então não será uma tarefa tão simples assim para a equipe do Leverkusen. Olhando por cima, pelos números, pelo momento que o Leverkusen exerce no campeonato em termos de predominância e até mesmo nesse confronto direto, parece que vai ser fácil a classificação do Leverkusen amanhã, mas apenas na pré-live, porque na prática as coisas podem mudar de figura, até porque os 2 últimos jogos entre eles acabaram empatados pelo placar de 1-1. Isso só mostra que esse jogo amanhã promete probabilidade de mais de 1,5 gols no bilhete, a princípio. Tem grande probabilidade de ambas marcas? Tem, mas por se tratar de Copa eu deixo por ao vivo, mais de 1,5 gols ali, tá de bom tamanho. Essa vitória também do Leverkusen me agrada muito, até mesmo pelo poder de ataque da equipe, por essa consistência no seu setor defensivo, mesmo sabendo que do outro lado também tem uma equipe com ataque over, porém com a defesa muito mais, digamos assim, vulnerável. Então, por esses 2 detalhes em especial e por essa supremacia nesse confronto direto, eu credencio o Leverkusen amanhã favorito. É um jogo com grande cara de 2-1. Eu acredito que a maioria dos sites, se você fizer a pesquisa aí, vai estar 2-1, né? Porque é um jogo também com grande potencial para ambas marcas. Mas eu vou ser muito mais otimista e vou mandar um 2-0 aqui para o Leverkusen, ou simplesmente Leverkusen para vencer. Para os mais cautelosos, o empate anula também tem grande valor por se tratar de jogo de Copa. Agora, continuando, falando da equipe do Stuttgart, nos últimos 6 jogos fora de casa foram 2 vitórias e 4 derrotas. Não se mostrou nos últimos 6 jogos ser um grande visitante, mesmo tendo números expressivos em termos de qualidade. E no confronto direto, nos últimos 14 jogos entre eles, a equipe do Leverkusen, na situação de mandante, venceu 13 e perdeu apenas uma supremacia absurda. Mais um motivo para eu acreditar nessa vitória do Leverkusen, além de uma melhor equipe e uma melhor temporada, ou seja, aproveitamento nessa temporada, de um melhor aproveitamento, melhor dizendo, na temporada, e numa condição assim, digamos, muito mais valiosa em termos de potencial, seja de ataque, de defesa, de conjunto e de números na temporada. Eu vou dar essa moral para o Leverkusen, 2-0 ou mais de 1,5 gols no bilhete. Agora, saindo da Copa da Alemanha, vamos para a Copa da Inglaterra. Outro jogo interessantíssimo, Southampton e Watford, 4h45 da tarde, a bola rola, jogo da volta, lembrando o jogo de ida, os 3 jogos de ida aí da Copa da Inglaterra, curiosamente, foram 1-1, os jogos da volta agora, será que vai ser 1-0? Enfim, isso aí é só suposições. Southampton, que como mandante venceu 10 dos últimos 11 jogos e empatou apenas 1. Vive um bom momento a equipe do Southampton, brigando por uma das vagas. Lembrando que o líder da Série B do inglês é o Leicester, ele brigando pela 2ª colocação no mínimo, para assim poder ter direito a participar da elite do futebol inglês da próxima temporada. Então, vive um grande momento a equipe do Southampton, vem de 9 vitórias consecutivas, em 6 dessas 9 vitórias não sofreu gols, marcou 31 gols, sofreu 5.
uma média aí muito positiva de 3 gols por partida e uma defesa com números muito satisfatórios. Já pelo lado do Watford, 4 jogos sem saber o que é vencer, 3 empates, uma derrota, marcou apenas 2 gols, o ataque funcionou minimamente e sofreu 3, a defesa até que se mostrou também com números positivos. Se não marcou gols, porém não tomou muito gols. Não marcou gols é força de expressão, apenas 2 nos últimos 4 jogos. Já pelo lado do Southampton, jogos aleatórios, 23 jogos de vencibilidade com 16 vitórias e 7 empates, grande momento do Southampton, confronto direto também, jogos aleatórios, nos últimos 3 jogos deu empate, 2 vitórias e uma derrota do Southampton e os últimos 3 jogos, repito, acabaram empatados. Jogos em casa no confronto direto, houve um equilíbrio, 2 vitórias para cada lado e 2 empates. Agora pelo lado do Watford, venceu apenas 3 jogos nos últimos 10 como visitante, porém empatou 5. Tá de brincadeira, hein? Não perde. Isso aqui foram jogos aleatórios, perdão, pessoal. Ele venceu apenas 3 jogos nos últimos 10 jogos aleatórios, onde ele jogou tanto dentro como fora de casa. Porém, empatou 5. Agora, na condição de visitante, uma curiosidade, um fator aqui interessante, positivo para o lado da equipe do Watford. Nos últimos 7 jogos fora de casa, ou seja, como visitante, a equipe não sabe o que é perder. São 4 vitórias e 3 empates, marcou 15 gols, um ataque que funcionou muito bem, com média de 2 gols por partida, e sofreu 8, média negativa de 1. Por esses números, mesmo sabendo que o Southampton vive um momento muito melhor na tabela de classificação, em especial e na temporada, eu vou dar essa moral para o Southampton, probabilidade de placar exato 2-1, ou mais de 1,5 gols, ou casa vence, empate anula também, tem grande valor. Southampton 2, Watford 1, ou mais de 1,5 gols no bilhete, vitória seca também com empate anula, me agrada muito mais. Então, 2 times aí para formatar a tripla do dia, no caso de vencedor, Liverpool e Southampton. Agora, para fechar a tripla do dia, vamos para o terceiro jogo, continuando na Copa da Inglaterra, 16 avos de final, viu pessoal? Esqueci de falar lá no jogo do Southampton, é 16 avos de final, o jogo também às 4h45 da tarde, Coventry e Sheffield, apenas uma derrota nos últimos 13 jogos, a equipe do Coventry, uma temporada também muito interessante, 7 vitórias, 5 empates, uma derrota, marcou 29 gols, o que dá uma média aí de um pouquinho acima de 2 gols por partida e negativo de 1. Já pelo lado do Sheffield, está a 5 jogos sem saber o que é vencer, sendo 2 empates e 3 derrotas, marcou míseros 2 gols, um ataque pobre, um ataque pouco eficiente e sofreu 11, uma defesa vulnerável. Em casa, a equipe do Coventry está invicta a 9 jogos, são 5 vitórias e 4 empates, marcou 19 gols, uma média positiva de 2 por partida, sofreu 8, média negativa de 1. Então, eu não vejo aqui outra alternativa a não ser apontar a vitória do Coventry, lembrando, todos os 3 jogos de ida acabaram empatados pelo placar de 1-1. Então, eu acredito que esse jogo da volta, o Coventry vai fazer jus a esse melhor momento, essa melhor condição e aproveitamento, e o mando de campo para mim vai ser determinante. 2-0 para o Coventry amanhã, o mais de 1,5 gols no bilhete tem muito valor. A vitória seca me agrada muito mais. Coventry, Liverpool e Southampton, tripla do dia amanhã, formatada, fechada. Agora eu vou cumprimentar o top 5, analisando mais 2 jogos também que eu julgo interessante. Beleza, pessoal? Pela Copa dos Países Baixos, quarta de final, 16 horas, jogo único. Acredito que deva ser jogo único, aparece aqui para mim apenas esse confronto, não dá nenhuma observação se é jogo de ida ou jogo da volta, mas acredito que é jogo único. Nijmegen e Den Haag. A equipe do Nijmegen defende uma invencibilidade de 10 jogos até aqui, com 8 vitórias e 2 empates. Marcou 27 gols, uma média positiva de 2,5 gols por partida, sofreu 10, média negativa de 1. Já pelo lado do Den Haag, perdeu 2 dos últimos 10 jogos, sendo 7 vitórias, um empate e 2 derrotas, um ataque também houve interessante, com média de 2 gols por partida, marcou 22 gols, sofreu 12, média negativa de 1 por partida, no que diz respeito ao setor defensivo. Já como mandante, a equipe do Nijmegen vem de 5 vitórias consecutivas, marcando 12 gols e sofrendo apenas 3. Dentro de casa, os números são muito mais positivos. No confronto direto, jogos aleatórios, nos últimos 6 jogos em especial, foram 3 vitórias do Nijmegen, 1 empate e 2 derrotas. Já como mandante, ainda continuando no confronto direto, 12 jogos de invencibilidade com 6 vitórias e 6 empates. Ficou naquele meio a meio. Venceu 6 e empatou 6. E esse número de empate acaba incomodando. Mas ainda assim exerceu uma supremacia absurda. Ou seja, defende a invencibilidade dentro dos seus domínios de 12 jogos no confronto direto. Probabilidade de placar exato, Nijmegen 2, Den Haag 1 ou mais de 1,5 gols no bilhete tem muito valor. Lembrando, os 3 jogos de ida da Copa da Inglaterra, esses jogos que acontecem amanhã, curiosamente terminaram empatados pelo placar de 1-1. Então,
os times agora que jogam em casa vão fazer de tudo para vencer, até porque 1-0 é goleado, o que vale a classificação. Nijmegen 2, Den Haag 1, a quarta análise, ou mais de gol e meio no bilhete, Copa dos Países Baixos, às 4h45. Agora, para fechar o top 5, vamos para o Campeonato do Chipre, o famoso Cipriota, rodada 23, 14 horas, 2 horas da tarde. A bola rola para Nea Salamis, oitavo colocado com 31 pontos, enfrentando o segundo colocado, o vice-líder da competição, o Ares, com 47 pontos. Lembrando, o líder, o Apoel, com 51, o Ares está apenas a 4 pontos do primeiro colocado, vive também uma grande temporada. Jogão de bola, a equipe do Salamis vem de 2 derrotas e perdeu 4 dos últimos 7 jogos. Não vive um bom momento, não vive uma situação positiva no que diz respeito aos últimos 7 jogos. A equipe do Salamis marcou 8 gols, sofreu 15, uma média positiva de 1 e negativa de 2. Já pelo lado do Ares, a equipe vem de 6 vitórias consecutivas, vem na luta, naquela busca incessante para ocupar a primeira colocação do campeonato. E terá pela frente a equipe do Salamis, que está com números inferiores na temporada. São 7 vitórias, 1 derrota até o presente momento no que diz respeito aos 8 últimos jogos do Ares. Marcou 18 gols, uma média que ultrapassa os 2 gols por partida, e sofreu 5, média inferior a 1 gol negativo por partida. Já na condição de visitante, a equipe do Ares, nos últimos 6 jogos, venceu 3 e perdeu 3, foi 8-80. Marcou 10 gols e sofreu 8. Esses números aí de gol sofrido que acabou incomodando. Agora, no confronto direto, como mandante, a equipe do Salamis venceu 1 vez, empatou 2 e perdeu 3 nos últimos 6 jogos, marcou 6 gols e sofreu 10. Até que não foi positivo aqui, viu? Confronto direto dos últimos 6 jogos, mesmo na condição de mandante, a equipe do Salamis não se deu bem. São 6 gols marcados, 10 sofridos, 1 vitória, 2 empates, 3 derrotas. Então, a equipe do Ares, se deu melhor aí nesse confronto direto, mesmo jogando fora de casa. Então, eu vejo aqui a equipe do Ares numa situação bem melhor. A equipe briga pela liderança do campeonato, vem de 6 vitórias consecutivas, venceu 7 dos últimos 8 jogos e tem um elenco mais qualificado e um grau de aproveitamento na temporada muito mais eficiente. Então eu vejo probabilidade para cá exato, Salamis 1, Ares 2, ou simplesmente mais de 1 gol e meio no bilhete, e eu vejo o Ares conquistando mais uma vitória e diminuindo essa diferença de ponto para a equipe do Apoel. Beleza, pessoal? Então, boa noite a todos, até a próxima. Lembrando, essas análises foram feitas antes de corrigir aí a tabela de classificação, até porque o Apoel hoje, se não for memória, empatou em 2-2 contra a equipe do Larnaca. Então, se o Apoel tinha 51 pontos, acredito que foi para 52, aumentou mais um pontinho aí, foi para 5 a diferença, e caso o Ares conquiste uma vitória amanhã, diminui para 2, o que é muito importante nessa busca aí, nessa luta pela liderança do campeonato. Beleza, pessoal? Ares favorito, probabilidade de 2-1 ou mais de 1 gol e meio no bilhete. Top 5 pré-analisado, 5 times aí para vencer e filtragem de 3. Resumindo, corrigindo, Leverkusen para vencer, Southampton para vencer e Coventry para vencer, formatação da tripla do dia. Aí vem Ares para vencer pela Cipriota e Nijmegen pela Holanda para vencer Copa dos Países Baixos, formatação da tripla do dia. E se quiserem aproveitar esses 2 últimos aqui, formatar um top 5, é por sua conta e risco. Apenas eu analiso probabilidade de resultados, não sou vidente, não sou mágico, até porque se eu soubesse o que ia acontecer amanhã ou daqui a alguns segundos, eu seria milionário. E esse não é o objetivo, não é vender, digamos assim, algo irreal, algo impossível. Ou seja, eu não posso chegar aqui para você e dizer assim, ó, vai nessa que não tem erro, vai nesse que vai dar greens, vai nesse jogo aqui que esse time é super favorito e não perde de jeito nenhum. Eu não posso vender essa ilusão para vocês. O futebol, ele tem seus momentos indigestivos e às vezes um altamente favorito acaba tropeçando. Mas a gente faz de tudo para que a análise bata e as probabilidades também, e que as equipes, obviamente, colaborem. Beleza, pessoal? Uma boa noite a todos e até a próxima. Não se esqueça de se inscrever no canal, deixar o like, feedback, porque é muito importante. Beleza? Fortalece, dá essa força. Comenta com seus amigos, fala para ele que hoje o dia foi muito positivo e mais uma vez o canal Muita Bola Nessa Hora com Silvano Melo bateu a tripla do dia. Boa noite, até a próxima.